Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Está maravilhoso esse dia que o Senhor preparou para nós, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de Romanos. Às vezes eu fico imaginando que estou sendo assim meio repetitivo em alguns assuntos, mas procuro não ser. O que ocorre é que quando estamos observando todo o livro, onde Paulo apresenta vários assuntos, muitos estão interligados, né? O exemplo mais recente é que sobre esse que nós estamos estudando, sobre a lei, em que o autor vai pormenorizar várias contextualizações a respeito. Então, esse assunto poderá vir à tona em alguns momentos, podendo abranger outros temas, ok? O exemplo do que nós vamos ver hoje, do capítulo 7, onde Paulo vai fazer menção à aplicação da lei, comparando com o pecado, traçando um paralelo sobre estar debaixo da lei e da graça de Deus. Este assunto é polêmico e creio que Paulo abrange para mostrar aos romanos a gravidade de estar indo de encontrar a lei de Deus. Não vou fazer juízo de razão sobre este assunto, mas vamos observar o que a palavra de Deus fala sobre este assunto, dentro da lei do Senhor. Os mandamentos citados neste capítulo foram deixados por Deus lá em Êxodo, no capítulo 20, né, como nós já vimos. Não adulterarás, não cobiçarás, que é mais citado aí neste capítulo. E é certo que quando falamos assim de adultério, nossa mente ela já se remete logo ao relacionamento entre o homem e a mulher. Pois quando Deus criou o homem, ele instituiu uma união de dois corpos que passa a constituir uma família. Em Gênesis 2:24, após a criação da mulher, e Adão pronunciando aquela poesia maravilhosa, né? A primeira poesia, osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Um verdadeiro poeta. Mas no verso a seguinte diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois a uma só carne. Para que esta união permanecesse sólida, Deus estipula uma lei, a questão do adultério, onde esta aliança permanece eternamente. Bem como os outros mandamentos também, que nos leva a ter uma melhor comunhão com o nosso Deus e com o próximo. Mas isso é um outro assunto e que foi usado por Paulo aqui apenas para falar a respeito da lei. Há uma associação entre pecado e a lei que nos leva à morte. Contudo, a fé em Cristo nos leva à vida. Pois somente quando morremos em Cristo, nós morremos para a lei e o pecado e passamos a ter uma nova vida. No meu entendimento, Paulo usa essa questão aqui do adultério para nos lembrar que nos momentos em que recebemos Jesus como nosso Salvador, não há lugar para outra coisa, né? Pois poderá se tornar pecado. No casamento, temos que ter a consciência de que não podemos viver mais como antigamente, pois já não somos mais um e dois, né, unidos numa só carne, como diz a palavra do nosso Deus. As nossas ações irão trazer alegria ou tristeza no nosso relacionamento. E é como se o nosso lado esquerdo quisesse ferir o lado direito ou vice-versa. E o nosso relacionamento com Deus deve ser encarado da mesma forma. Ou seguimos a lei ou a Deus. É preciso ser repetitivo novamente para que não pensem que falei que devemos seguir, estar sujeito à lei. Não, não é isso. Deus mesmo recomenda que devemos respeitar as leis e as autoridades. O que não devemos é deixar de que estas leis estejam acima da vontade de Deus. A partir do verso 7, Paulo vai traçar aí o nosso relacionamento com a lei de Deus, pois ele vai servir para dar-nos consciência de que estamos em pecado. Os versos 8 e 9 nos diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Enquanto não existia a lei, o pecado estava morto, como Paulo explica aí. Não tinha consciência. Mas a partir do conhecimento do pecado, ele reviveu e causou a morte.
Enquanto vivemos em pecado, estamos mortos para Deus, porque ele não compactua com esse pecado. Mas Paulo, a partir do verso 10, entende que o mandamento era para a vida e não para a morte. E ele explica isso bem aí. E entendeu ainda que este mandamento é espiritual e não carnal, pois é para que tenhamos a vida que Deus preparou para todos nós, que é a vida eterna, preparou para Adão antes do pecado, como nós já dissemos. Paulo vai afirmar no restante do capítulo que o homem interior vive a lei de Deus, mas a luta do homem exterior, que visualiza as coisas do mundo e sofre com as tentações do pecado. E afirma que somente a ação de Cristo poderia livrar o seu corpo da morte eterna. Sei que o assunto é meio confuso, mas entendo que a palavra de Deus nos ajuda a esclarecer quando temos conhecimento de que a nossa morte no corpo, nosso corpo físico, ele volta ao pó. E a nossa alma, ou espírito, ela volta para Deus. É como se a morte espiritual que devemos nos preocupar mais, porque esta morte espiritual é que tira a nossa comunhão com Deus. Nós vamos deixar de cumprir a lei de Deus, nós podemos ter essa morte espiritual. Sei também que não é fácil, né? Porque o nosso inimigo, ele anda em derredor, ele é astuto, ele constantemente está aí tentando nos destruir e matar, como o próprio Paulo diz nas suas cartas. Mas quero te falar o seguinte, o derredor é uma parte mais distante, e o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Então nós estamos protegidos, estamos amparados, mas não estamos livres do pecado. Devemos estar buscando estar em comunhão constante com o Espírito Santo de Deus, buscando estar em comunhão com Deus, para que possamos nos estar livres do pecado e não voltar às velhas práticas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar sempre lutando com esse inimigo maior que nós temos, que tenta nos destruir e matar. E até domingo que vem. Pega seu cafezinho aí, estarei estudando mais o texto. Domingo que vem nós estamos de volta. Tchau, pessoal.